Bom, pessoal, nesse vídeo eu vou estar falando sobre contatores. O que a gente vai estar vendo aqui? Nós vamos aprender quais são as partes componentes de um contator, nós vamos entender qual é o princípio de funcionamento do contator e como identificar os contatos e a bobina em um contator, ok? Então fica até o final aí que você vai aprender direitinho tudo isso aqui que é muito importante aí para quem quer trabalhar com comandos elétricos. Bom, vamos lá então. Aqui tem a foto de um contator, né? Para quem nunca viu. No final desse vídeo a gente vai ser capaz, né, de identificar todas essas letras e números que vocês estão vendo aí. Então tem aí o 1, o 3, o 5, o L2, L3. Nós vamos ter condições de identificar tudo isso daí até o final do vídeo. Então vamos lá. Bom, primeiro nós vamos entender, vamos conhecer, né, quais são as partes componentes de um contator. Todo contator vai ter lá um núcleo fixo. Nesse núcleo fixo nós vamos ter uma bobina, tá? Presa a esse núcleo. Aqui eu tenho a foto, né, de uma bobina de um contator, de um determinado modelo, né? Nós vamos ter também um núcleo móvel que vai se movimentar, certo? Neste núcleo móvel, observem que eu tenho aí 5 contatos, né? Esses contatos a gente chama de contato móvel, ele vai se movimentar junto com o núcleo móvel, ele está preso, né, mecanicamente ao núcleo móvel. Entre o núcleo móvel e o núcleo fixo, a gente tem uma mola, tá aqui, ó, tá? Depois, eu vou ter para cada contato móvel um contato fixo, tá? Então eu tenho também aqui nesse exemplo 5 contatos fixos, tá? Então aí os contatos fixos e os contatos móveis formam os 5 contatos no contator. Nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês. Percebam que eu tenho aqui da esquerda para a direita 4 contatos que estão abertos e tenho o último aqui, o quinto, né, do lado direito, que está fechado. Esses contatos que estão abertos nós vamos chamar de contatos NA, contato normal aberto, ou seja, sem eu pôr tensão na bobina do contator, eles estão abertos. E o último contato à direita aqui nós vamos chamar de contato NF, contato normal fechado, ou seja, sem eu energizar a bobina do contator, o contato está fechado, ok? Muito bem, então agora vamos entender como é que ele funciona. Tá? Antes disso, né, só mostrando aqui, ó, uma figurinha, né, uma foto de um contato, né? Aqui eu tenho os dois, o contato móvel e o contato fixo, tá? E agora vamos lá. Eu vou energizar essa bobina do contator. Aqui eu estou usando uma fonte de corrente contínua de 24 volts, mas pode ser corrente alternada também, tá? De 127, 220 volts, tem várias possibilidades. Eu estou usando aqui uma fonte de corrente contínua de 24 volts, que é bastante usada nos dias atuais. Vou alimentar aqui um lado da bobina com o positivo. Percebo que eu coloquei ali uma chave, né? E o lado negativo da bobina, o outro lado da bobina com o negativo da fonte. Muito bem, com a chave aberta, eu não tenho tensão na bobina e, portanto, eu não tenho corrente também. Se eu fechar a chave, o que vai acontecer? Ó, fechei a chave, começou a circular corrente pela bobina. Ok? Essa setinha amarela está simulando a corrente elétrica na bobina. Quando a corrente elétrica passa pela bobina, o que vai acontecer? Ela vai gerar um campo magnético na bobina. Olha lá, ó. A bobina começa a ter um campo magnético. Ou seja, praticamente como se a bobina, né, virasse um ímã. Esse campo magnético da bobina vai fazer o quê? Vai atrair material ferroso, por exemplo, o aço. Esse núcleo móvel é feito de aço. Então o que vai acontecer? Ó, essa bobina está posicionada de tal forma que ela vai atrair esse núcleo móvel. Ok? Vai acontecer isso aqui, ó. Olha lá, ó. O núcleo móvel se atrai e aí o que aconteceu?
os 4 contatos abertos se fecharam. Então, os 4 contatos NA, normal abertos, se fecharam e deram condições para passar corrente elétrica, caso você alimente esses contatos aí com uma fonte de tensão, certo? Eles fecham, né? Um contato normal aberto é um contato fechador. E por outro lado, o contato que era normal fechado fez o quê? Que é o último aqui do lado direito, ele abriu, tá? E aí não deixa passar corrente elétrica. E assim o contador fica até o momento que você interrompe a corrente elétrica na bobina. Aí ele vai voltar na condição anterior. Ó. Eu vou fazer isso aqui, eu vou abrir a chave que está alimentando a bobina. Ó. O que aconteceu? Ó? Os contatos normais abertos ficaram novamente abertos e o contato normal fechado ficou novamente fechado. E aí o contato normal fechado dá a condição de passar corrente por ele. Ok? Esse é o princípio de funcionamento do contador. Ok? Bom, vamos agora aprender a identificar os contatos de um contador. Eu tenho aqui uma figura parecida com aquela, né? Tenho 3 contatos abertos aqui, normal aberto, que são esses verdes, e tenho mais 2 contatos, um normal aberto e um normal fechado na cor azul. Esses contatos verdes nós vamos chamar de contatos principais ou contatos de potência. E os contatos azuis nós vamos chamar de contato auxiliar. Ok? Então vamos lá. Os contatos principais ou de potência, que são os verdes, são identificados da seguinte forma. O primeiro contato à esquerda vai ser o contato de final 1, 2. O contato do meio, contato 3, 4. 3 na entrada e 4 na saída. E o contato à direita, o terceiro, vai ser o contato 5, 6. Ok? Percebam que nos 3 contatos, nos 3 terminais de entrada, eu tenho a letra L na frente do número 1, 3 e 5. Essa letra L é para identificar o lado da rede, o lado que o contato vai ser ligado. Então, esse contato de entrada, que é o contato 1, esse borne, né, 1, 3 e 5, esses bornes 1, 3 e 5 vão ser ligados do lado da rede. Como que eu sei disso? Eu sei disso através da letra L, ok? E aí ele já identifica a fase também, né? L1, L2 e L3. Fase 1, fase 2 e fase 3. Ok? Depois embaixo, perceba que eu tenho a mesma situação, só que agora eu tenho a letra T, né? T1 na frente do 2, T2 na frente do 4 e T3 na frente do 6. Aí é o lado que você vai ligar, são os terminais que você vai ligar na carga, tá? Então, os contatos principais vão ser sempre identificados dessa forma, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, L para identificar os terminais de entrada e T para identificar os terminais de saída. Muito bem, os contatos auxiliares é um pouquinho diferente. Tá, vamos ver como é que a gente faz para identificar os contatos auxiliares. Então, vou pegar aqui, ó, esse contato que é normal aberto, ele está identificado por 13 na entrada e 14 na saída. Tá? Vamos entender como é que funciona a identificação dele. Esse primeiro número aí, o 1, né, que está na frente do 3 e do 4, ele indica a sequência, quer dizer que esse é o contato número 1. Tá? Depois, o outro número indica a função. O que seria isso? Se for número 4 no terminal de saída, significa que o contato é normal aberto, tá? Contato NA. Além dessa identificação numérica, no contato auxiliar também vem a identificação NO, que vem do inglês, que é o open, né? Normal open, tá? Então, todo contato auxiliar com terminal de saída 4 é contato auxiliar normal aberto. Por exemplo, 23, 24, 33, 34 e assim por diante. Agora vamos ver o contato auxiliar normal fechado. Está lá identificado por 21, 22, tá? Mesma coisa, tá, ó, o primeiro número indica a sequência, então se o contato normal aberto anterior era o contato número 1, esse aqui vai ser o contato número 2, por isso que tem a letra 2 na frente dos 2 terminais. E o segundo número indica a função.
Se o contato tiver um terminal de saída com o número 2, significa que ele é um contato normal fechado. Tá? Além dessa identificação numérica, vem também as letras NC, que também vem do inglês, né? E closed, normal closed, fechado, né? Então todo contato auxiliar com final 2 é normal fechado. Por exemplo, 11, 12, 21, 22, 31, 32 e assim por diante. Ok? Ficou faltando identificar quem? A bobina. Está aqui a bobina, né? Os dois terminais dela. Eles vão ser identificados pelas letras e números, né? A1 e A2. Se essa bobina for para corrente contínua, também vai vir identificada as polaridades positivo e negativo. Ok? Bloco de contato auxiliar. No corpo de um contator, o máximo de contato auxiliar que você pode ter, na maioria dos fabricantes, são 2. Você não consegue ter mais que 2 contatos auxiliares. E às vezes você precisa de 3, de 4, né? O que você faz? Aí você vai usar o bloco de contato auxiliar que vocês estão vendo aí. Tá? Esse exemplo aí eu tenho um bloco com 4 contatos. Tá? Então eu tenho lá o primeiro à esquerda 13, 14, o segundo 21, 22, 31, 32, 43, 44. Mas eu posso ter bloco com 2 contatos, com 3 contatos, ok? Esse bloquinho de contato auxiliar, ele vai encaixado no contator dessa forma que vocês estão vendo aí, ó. Tá? Bom, a questão da simbologia, aqui eu coloquei contator de potência, né, que seriam os contatores que têm contatos principais ou contato de potência. Existem algumas variações, né, nessa simbologia em função de normas, tá? Essa aqui é bastante usada. Tá? Aqui está colocando o contator com um contato auxiliar, tá? Mas ele pode ter 1, pode ter 2, pode até não ter nenhum contato auxiliar. Todo contator de potência tem que vir com os 3 contatos de potência, mas contato auxiliar pode vir com 1, pode vir com 2 ou até com nenhum. O contator auxiliar é um contator que só tem contato auxiliar, tá? O símbolo é o mesmo, né? Só muda aqui a identificação dos contatos. A simbologia é a mesma. Bom, então agora nós vamos pegar aqui a foto de um contator real, né? E vamos identificar tudo que a gente aprendeu anteriormente no corpo do contator, né? Que é o real. Então eu tenho aqui, ó, os 3 contatos de entrada, os 3 contatos principais ou contatos de potência. A parte de entrada está lá, ó, 1, 3, 5, né? O L1, L2, L3 para identificar que isso aí é entrada, é o lado que vai na rede, né? Aqui eu tenho os três terminais de saída dos contatos principais, 2, 4, 6. Aí a letra T1, T2 e T3 para identificar que isso aí é o terminal de carga, ok? Aqui eu tenho um contato auxiliar, que é o contato 13 e 14, tá? Contato final 4, então a gente viu lá que é contato auxiliar normal aberto. E observe que na frente do 13 e do 14 tem o NO, né, de open, para reforçar que ele é um contato normal aberto. E aqui, ó, eu tenho os terminais A1 e A2, que são os terminais da bobina. Tá? Eu não vou conseguir mostrar aqui, mas na parte de trás ali tem tá em azul, ali vem identificado qual é a tensão dessa bobina. Isso é muito importante. Tá? Às vezes vem em cima, às vezes vem do lado, mas é sempre importante você identificar qual é a tensão e qual tipo de sinal que ela trabalha, né? Se é contínua ou alternada. Sempre vai ser a A1 e a A2. Se for contínua, na frente do A1 e do A2 vai vir a polaridade, né? Positivo e negativo. Ok? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês nesse vídeo. Espero que eu tenha ajudado vocês aí, né? E até o próximo vídeo. Valeu, muito obrigado pela atenção.